Fala pessoal, bom dia. Trazendo mais um vídeo aí de acompanhamento de obras para vocês aqui no canal Drone 027. Hoje a gente está aqui na orla, nova orla de Cariacica. Nós estamos aqui na construção da nova orla de Cariacica. Obra essa aí orçada em cerca de aproximadamente aí, trazendo para vocês aí um panorama dessa região aqui que é belíssima e que há muito tempo aí almeja por uma melhoria aqui nessa orla do município, que no passado já foi bem movimentada aqui na região dos bairros Alto Boa Vista, Porto de Santana, né? Para quem conhece essa região aqui, próximo ao acesso aqui da segunda ponte e perto aqui também dos pátios de manutenção aqui da Vale do Rio Doce, né? Aqui nós estamos na Avenida Vale do Rio Doce, que é essa avenida aí que vocês estão vendo, que margeia toda essa região aqui do Canal de Vitória. Para quem não sabe, esse aqui também é um canal, um braço do Rio Santa Maria da Vitória, que faz o canal no entorno da Ilha de Vitória, né? Do outro lado ali, temos aí a região da Grande Santo Antônio, já na Ilha de Vitória, capital aí do Espírito Santo. Hoje, dia 18 de março de 2023, um pouco mais à frente aí, ó, vocês podem ver as três principais pontes aí que conectam a região de Vila Velha e Cariacica com Vitória. Ao meio, vocês podem observar aí, é a ponte Florentino Avidos, conhecida também como Cinco Pontes, que é uma ponte aí de estrutura metálica construída toda na Inglaterra e trazida e montada aqui no Espírito Santo. Essa primeira aí na sequência, embora seja na sequência aí a primeira, mas ela é conhecida como Segunda Ponte. Eu não me recordo agora aqui o nome oficial dela, mas é a segunda ponte que liga aí os municípios aí de Cariacica com Vitória. E é onde vocês estão vendo aquela caixa azul ali, ó, no centro da imagem, esse galpão um pouquinho maior. Aí, ó, isso aí é a rodoviária de Vitória. E lá no final, lá, ó, como vocês podem observar, seguindo aí o canal, você vai seguindo ele lá na ponta, lá tá a ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça, conhecida também como Terceira Ponte. Beleza, pessoal? Vamos dando uma olhadinha aí nessa região, para quem não conhece esse local aqui, para pelo menos conseguir dar uma meio que localizada aonde que a gente se encontra. É uma região muito bonita, belíssima, belíssima, belíssima. E para realçar aí um pouco dessas belezas, o município de Cariacica está fazendo aí, ó, essa revitalização da orla, à margem aí do Canal de Vitória, né? Desse canal, que até um pouco à frente ali, ó, é onde que se localiza o porto. Tanto o porto de Vitória, quanto o porto de Capuaba, em Vila Velha. Um pouco mais à frente aí, ó. Se vocês observarem lá no finalzinho, perto do Morro do Penedo, lá tem os dois portos. Do lado esquerdo, o Porto de Vitória, do lado direito, o Porto de Capuaba, em Vila Velha. E seguindo aí, ó, vamos dar uma acompanhada aí nas obras de urbanização aqui dessa orla do município de Cariacica. Como vocês podem ver aí, ó, os vagões dos trens aí, lá na frente tem também os vagões de trem, os carros, né, de trem de passageiro, aqui os carros de carga. O trem de passageiro saiu agora há pouco, a gente não conseguiu filmar, mas saiu às 7 horas da manhã com destino a Minas Gerais. Aquele local que eu costumo mostrar para vocês, onde que de vez em quando a gente consegue flagrar lá, e a gente já conseguiu ver algumas vezes lá o trem passando. Naquela região passa os trens de carga que tem destino ao porto de Praia Mole, que é os portos lá onde que dá acesso a CST, né, hoje atual aí, ArcelorMittal Tubarão, e também aos portos lá da Vale do Rio Doce, né, que é o porto de Praia Mole e o porto de Tubarão. Aqui são os locais onde que são feitas as manutenção das composições, dos carros e dos vagões aí
Aqui a gente está tendo um pouquinho de interferência aí no sinal do drone, talvez vocês vão ver alguns picotes aí na imagem, por causa da quantidade de fios de alta tensão aqui, de redes de alta tensão. E aqui, ó, para o lado do bairro Cariacica, vocês conseguem ter uma noção boa aí do município. Bairros aí bem tradicionais aqui na região da Grande Vitória, como Taquari, né, Alto Boa Vista, toda essa região aí, ó, e Porto de Santana também, um pouco mais à frente, onde está sendo construída aí também uma estação da mais nova aí modalidade de transporte aqui da região, né, que já está atrasada há um bom tempo também a sua execução, que é as obras do aquaviário. E aqui haverá também um terminal do aquaviário. Vamos dar uma seguidinha aí, dando uma conferida nas obras que estão sendo executadas. São obras de urbanização, requalificação tanto de calçada quanto de ciclovia. Haverá em alguns pontos aqui, ó, deixa eu mostrar um pouquinho mais atrás aqui para vocês, que eu acabei passando, alguns quiosques, né, alguns também restaurantes. Nós estamos aí sobre essa linha de alta tensão aí que a gente está nesse momento, acaba trazendo algumas interferências aí. Mas nada que prejudique demais aí as nossas imagens não. Mas um pouquinho mais atrás ali, ó, no centro da imagem, a gente tem lá um quiosque que está sendo construído, tá? Agora a gente vai voltar. E um pouco mais à frente aqui, ó, eu ainda não sei precisar para vocês se vai ser um mirante, próximo dessa passarela aqui, ó, que vocês estão vendo que liga a parte para poder passar aí por sobre a rodovia e sobre a estrada de ferro também. Se isso aqui vai ser um mirante ou se também vai ser um quiosque ou um restaurante. Seja qual for a construção que vai ser executada aqui nesse local, vai ficar muito bonito. Já tem dado uma valorizada significativa aqui no local, porque querendo ou não, qualquer obra de infraestrutura, de paisagismo e de requalificação viária, que facilita aí, né, a locomoção tanto do pedestre quanto dos automóveis, vem ajudar, né, o local a se desenvolver um pouco mais. E essa região aqui de Cariacica, justamente por ser, principalmente, essa questão aqui das rodovias e da ferrovia aqui na orla, isso acabou que impediu, né, as edificações de serem localizadas aqui mais próximo do canal. Por um lado isso é bom, mas por outro dificulta o acesso a essas localidades, né? E acaba também sendo uma área menos movimentada quanto a quantidade de pessoas, e tudo isso acaba diminuindo aí a frequência, né, das pessoas a esses locais. Então, tem sido executadas essas obras de requalificação dessa orla. A gente vai tentar mostrar para vocês aí um pouco mais de informações. Aí embaixo aí vocês também podem ver mais um quiosque aí que está sendo construído. Vai ficar aí uma região bem interessante, bem bonita. A gente tem trazido essas imagens aí para poder fazer um registro de como está a obra hoje e de como ela vai ficar aí no futuro e o quanto essa região aqui vai mudar. Vamos trazer daqui a pouquinho para vocês algumas imagens aí de solo. E aqui também vai ser construído alguns decks de atracadouro para os barcos, né, para todos os pescadores que se utilizam dessa região aí como base de apoio. Vamos dar uma voltinha aí e vamos ver como é que está essa região com algumas imagens aí de solo. Por enquanto não tem muito para a gente mostrar, apesar que já foi executada grande parte aqui da obra e a previsão é que ela seja concluída aí até o final de dezembro de 2023, com a possibilidade aí também de passar aí para 2024, a depender de alguns outros fatores. Né? Como a gente sabe, aí, infelizmente, obras públicas nunca se tem uma data muito precisa e não se pode confiar nessas previsões aí com tanta certeza. Então vamos aguardar para poder ver a evolução dessa obra e como que ela vai ficar aí no futuro. Mas é uma obra que tem tudo aí para poder trazer grandes benefícios para toda a população de Cariacica, tanto com relação à valorização dessa região, quanto como opção, né, de lazer. Acompanhe o vídeo aí que a gente vai trazer algumas outras informações aqui da região para vocês, que é uma região com bastante contexto histórico, né? Temos aí o mangue aí da região de Porto de Santana, alguns galpões aí relacionados aí às ferrovias aqui dessa região, e esse trabalho aí que é executado aqui como a manutenção das composições dos equipamentos aí ferroviários, né? Então, pessoal, é isso aí. Segue o vídeo, vamos dar uma acompanhada aí, mais alguma informação que a gente foi encontrando aqui pela região. A informação de hoje é pouca, né, com relação a mostrar a obra aqui, mas pelo menos para a gente poder registrar
e mostrar esse trecho aqui, como que está a evolução dessa importante obra para a população de Cariacica. Vamos nessa. Vamos ver se a gente consegue dar uma voltinha ali e mostrar a estação Pedro Nolasco, que é a antiga estação que conectava aqui com a região de Minas Gerais no passado, mas foi desativada depois que a nova estação Pedro Nolasco foi inaugurada. E também a estação Leopoldina, que ligava a estrada de ferro Leopoldina, que conectava com o Rio de Janeiro. Temos aí à frente aí a Ilha da Pólvora, e esqueci o nome da outra ilha ali. Mas essa Ilha da Pólvora é onde que havia aí um hospital, onde se tratava pessoas com doenças contagiosas aí no passado, como varíola, por exemplo, ou hanseníase, né? E tuberculose, no período que não havia tratamento assim, com antibióticos tão eficazes, elas ficavam ali para serem tratadas, aquelas que era possível tratar, ou simplesmente para guardar seus últimos dias, né? Para evitar o contágio aí maior do restante da população. Uma história bem triste, mas naquele momento necessária. Beleza, pessoal? Vamos nessa. Mais uma vista aí da região de Cariacica e mais à frente aí a região para o Porto de Vitória e a Ilha de Vitória. E mais ao fundo lá, Vila Velha à direita. E aí, pessoal, mostrando para vocês aí, ó, essa parte aqui toda que foi ampliada aqui na orla. Toda essa área não existia anteriormente, de forma que você pudesse andar com tranquilidade, tanto a pé ou de bicicleta, né? Era tudo aqui barranco, né? Era tudo aqui irregular, essa parte aqui do terreno. E olha para vocês terem uma noção como que tá ficando. A execução está sendo uma obra de muito boa qualidade. Isso aqui é lógico, a gente está aqui numa fase inicial da execução, uma vez aí que ela tende a ficar pronta somente no final de 2023, né? E com perspectiva aí de poder ser postergada um pouco até 2024. Então essa região aqui, ó, será uma região, ainda que haja um quiosque, haja alguma coisa, mas será um mirante muito bonito essa região aqui, que do outro lado ali, ó, vocês têm aí a vista da Ilha de Vitória. Aqui andou chovendo bem nesses últimos 3 dias aí. Aqui estão sendo executadas as fundações aí dessa mais nova estrutura que está sendo construída aqui nas obras. Aqui é uma região que os pescadores gostam bastante de praticar aí o seu hobby. Então é uma região que merece um cuidado e uma atenção aí por parte da prefeitura. E sem contar também o atrativo turístico que isso acaba atraindo aqui para a região. Vamos dar uma olhadinha aqui numa parte da obra. Aqui no passado já existia, né? Como vocês podem ver aqui, ó, uma parte dos pisos aqui mais antigos, já havia uma espécie de mirante aqui. Só que não tinha nenhuma outra estrutura a mais, além mesmo do próprio piso aqui e da facilidade, né, do acesso que as pessoas tinham. Como vocês podem observar, há uma ciclovia antiga aqui nessa região, mas era bem simples mesmo, né? Então isso aí está sendo requalificado. Essa contenção aqui, ó, feita aí no formato de gabião, que isso daqui é bem importante para a obra. Isso aqui é muito resistente. Isso daqui é uma técnica construtiva relativamente simples e muito eficiente, muito eficaz. E de rápida execução também. E como vocês podem olhar, isso aqui são como se fossem cestos feitos com normalmente uma tela de material galvanizado ou inoxidável, e a partir daí ele é cheio com essas pedras aí, com esses cascalhos, esses pedregulhos de tamanhos variados, normalmente médios a grande, para poder fazer essa contenção, né? Então ele se autoestabiliza e fica aí nesse formato quadrado. Isso aqui é muito usado nas beiras de estrada, em canais, e sem contar que ele continua sendo permeável. Toda a água que sobrecarregaria a estrutura pela parede do lado do barranco, do lado da contenção, ela consegue permear e vazar do outro lado, né?
Então é bem provável que aqui será construído o atracadouro, como vocês podem ver ali na frente, as marcações ali de estacas ali, ó. Segundo o projeto, o atracadouro seria um atracadouro em estrutura de concreto, porém flutuante, né, que iria oscilar aí de acordo com as variações da maré. Vamos aguardar para a gente ver como é que vai ser isso aí no futuro. Show de bola, hein, pessoal? E aqui realmente merece. E do outro lado aí, ó, os trens, os vagões aí da Estrada de Ferro Vitória, Minas, e aí da Vale do Rio Doce, né? Os vagões da estrada ali, ó, Estrada de Ferro Vitória, Minas. E tá aqui também utiliza esse espaço aqui a FCA, né? A Ferrovia Centro-Atlântica. Caso eu esteja errado, alguém me corrija. Vamos ali na frente ali dar uma olhadinha num dos modelos dos quiosques que estão sendo construídos aí na orla. Acompanha aí, vamos lá dar uma olhada. Como vocês podem observar, vai ser um ganho relativamente significativo aqui em questão de área aqui para movimentação. Que aqui vocês têm aqui aproximadamente 3 metros, 4 metros no máximo de anteriormente, para cerca de 8 metros de largura de área aí útil, né? Que poderá ser desfrutada aí pelas pessoas aí como uma área de lazer. Então bem interessante. E ali na frente, ó, uma composição chegando aí também. Isso aqui é bastante interessante para quem gosta acompanhar uma região ferroviária igual essa daqui. A maioria das pessoas não tem oportunidade de estar por perto e de ver essas movimentações. Então isso aqui é bastante interessante, principalmente para quem mora aqui, apesar que isso se torna corriqueiro, né, e rotineiro, então quase não tem muito mais entusiasmo. Mas para quem nunca viu, isso aqui é extremamente interessante. Será um ponto em que, por exemplo, para você trazer o seu filho, trazer suas crianças para vir contemplar isso aqui, é bem legal como curiosidade. E até mesmo as pessoas mais velhas, tem muita gente que não conhece, nunca viu de perto, porque as ferrovias não têm tido aí uma grande atenção nas últimas décadas, né? Durante esse último século nosso aí, o século XX, foi bastante desmontada, desmantelada aí em favor das rodovias. Aqui é o local onde que atualmente o pessoal atraca aí seus barcos para poder sair aí para suas rotinas de pesca. E aí é o pátio de movimentação das máquinas, bem legal. Estamos chegando aqui a um dos pontos aqui que serão construídos, né, que já estão praticamente concluídos, pelo menos a sua parte estrutural de fundação e estrutura, que está sendo, como vocês podem ver aqui, em estrutura metálica. Bem interessante e vão ficar bem bonitos. Agora é só aguardar eles ficarem prontos para a gente ver aí o resultado final dessa obra, que é uma obra aí de um valor significativo, e também tão significativo quanto o valor é o impacto que ela acaba gerando aí na valorização, né, desse espaço. Vai ficar top aí, pessoal. Ó, bonito. É o primeiro acompanhamento que a gente está fazendo aqui da obra, mas a gente vai voltar aí para trazer as atualizações para vocês de acordo com que a obra foi evoluindo aqui. Beleza? Vamos nessa, segue o vídeo. E aqui, pessoal, trazendo para vocês aqui o que hoje deveria funcionar, mas não funciona mais, o Museu da Vale, que guarda aí um pouco da história das ferrovias no Brasil e no Espírito Santo, assim como essa conexão histórica, né, entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Aqui é a antiga estação Pedro Nolasco, que funcionou aí desde o início do século XX. 60, 70, eu vou procurar a data exata e deixo aí para vocês aí na descrição de quando ela foi desativada.
E aqui são os antigos galpões de armazenamento. Porém hoje está tudo fechado. Aqui funcionava o Museu da Vale, a área de exposições. Aqui, ali dentro possui uma maquete. Aqui, não aqui, né? Lá dentro da própria estação, uma maquete da Estrada de Ferro Vitória Minas, todo o seu percurso. Aqui, ó, a galeria do Museu da Vale, né, que hoje já não existe. Já vi exposições aqui, é um local bem agradável, bonito. Não tem como entrar ali, tá tudo fechado. Lá dentro ainda tem uma locomotiva antiga lá, ó. Uma Maria Fumaça ainda. Eu vou ver se eu consigo algumas imagens aqui mais próximas para vocês e deixo aí. Show de bola, né, pessoal? Ali alguns carros antigos ali, ó, de transporte de passageiros. E por aqui começou a história portuária do Espírito Santo, né, da região de Vitória e também de Vila Velha, que por aqui no passado chegavam aí todas as mercadorias vindo da região tanto serrana quanto do Rio de Janeiro, quanto das regiões aí de Minas Gerais. E aqui, como vocês podem ver, os antigos trilhos que conectavam aí Vitória a Minas Gerais. E Vila Velha, Cariacica, tudo isso a Minas Gerais, hoje totalmente aí abandonados, infelizmente. E aí é o Brasil se perdendo nos trilhos da história. E aqui em cima a gente tem esse casario antigo aqui, se deteriorando. Há poucas informações sobre ele, mas se vocês observarem, ele foi usado até não muito tempo atrás. Vocês podem olhar que ele tem até uma caixa de ar-condicionado instalada, então é sinal que ela foi usada até os tempos aí bem próximos aí aos nossos dias, mas como vocês podem observar, já está bem deteriorado. Um edifício muito bonito, um casario de arquitetura aí antiga, lembrando muito a arquitetura alemã. Embora seja construído em alvenaria, mas seus desenhos aí, as suas características lembram muito aquela arquitetura alemã. E é isso aí. O Espírito Santo não tem muita tradição em preservar seu patrimônio histórico, uma vez que aqui grande parte do patrimônio histórico do Espírito Santo, infelizmente, está degradado, entregue praticamente às traças, mas a gente ainda tem bastante coisa ainda a ser preservada e ser apreciada enquanto ainda não acaba, né? Às vezes são propriedades particulares, mas pelo seu interesse histórico, o governo, né, o poder público poderia dar um pouquinho mais de atenção. Igual, por exemplo, aqui a estação Pedro Nolasco é de propriedade da Vale do Rio Doce. Mas poderia haver uma ação conjunta aí para preservar esse espaço, né? Não digo da casa, mas com relação à estação, é da Vale do Rio Doce, né? E até recentemente funcionou aí, como eu falei para vocês, o Museu da Vale, que era um local aí de bastante importância, né, para o turismo aqui da região e de extrema beleza, né? Que valia com certeza uma visita a qualquer momento que você viesse aqui a essa região. E aqui os trilhos que antes levavam a Minas, hoje levam ao mato, levam a lugar nenhum. E aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, ó, essa região aqui, ó, que indica para Museu da Vale, não adianta nem vir não, porque está fechado, infelizmente, sem previsão de reabertura ao público. E aqui para mostrar para vocês, ó, esses aqui, ó, são os trilhos do antigo bonde que funcionava aqui, que interligava as cidades de Vila Velha, a Vitória e também, se eu não me engano, a Cariacica. Aqui é o que sobrou desses trilhos do passado, né? Nesse local aqui, ó, é onde que ia para poder passar por cima da ponte Florentino Avidos, conhecido como
5 pontes. Seguia por aqui, como vocês podem ver, enquanto ainda havia o interesse na manutenção desse tipo de transporte, que hoje, ainda que ele não seja viável financeiramente, mas poderia manter como mais uma opção e um atrativo turístico, né, para a cidade. E essa ponte aqui, ela é uma ponte histórica aqui para a região da Grande Vitória. E aqui é onde que passavam os trilhos, que ainda estão aí sob o asfalto. Como vocês podem ver ele aí, ó, a marcação dos trilhos. E aqui seguia para Vitória, em cima aqui da ponte Florentino Avidos. E é isso aí. Só como curiosidade para vocês aí, para complementação aí do nosso vídeo, essa interessante parte aí da história capixaba, que vai ficando cada vez mais esquecida aí, um passado tão glorioso, mas que foi ficando abandonado e deixado de lado aí. E aqui, pessoal, não sei se esse local é conhecido aí para vocês, mas aqui a gente está na comunidade de Argolas, em Vila Velha, que essa daqui é a estação de onde partiam aí os trens com destino principalmente à região serrana do estado do Espírito Santo, Marechal Floriano, aquelas regiões ali, e destino Rio de Janeiro. Era por aqui que se embarcava num passado não muito distante para essas regiões aí do sul do estado, como Cachoeiro de Itapemirim, aquela região de São José dos Calçados e Rio de Janeiro. Aqui nós estamos na localidade de Argolas, no município de Vila Velha. Uma localidade aqui belíssima, já na área aqui de influência do Porto de Capoaba, em Vila Velha, como vocês podem ver aí, ó, os guindastes aí de carga e descarga dos navios. É por aqui que boa parte dos veículos importados aí para o Brasil chegam por Vila Velha e daí é distribuído para todo o país. Um panoramazinho aí do bairro. É um bairro aí que cresceu às margens dessas ferrovias. E aqui, ó, um viaduto com as ferrovias também que vinham também de Minas Gerais, região ali de região serrana, com madeira, com insumos do sul do estado, como calcário, rochas no passado, carvão, tudo isso chegava também por esse porto aqui, ó, por essa região de Vila Velha. Boa parte desse material chegava por essa linha que vocês estão vendo aí, ó, à direita, contornava aquele morro lá, ó, em volta onde tem aqueles silos brancos, contornava, parava no porto e dali seguia novamente para o seu destino ou a sua origem. Aí, como vocês podem ver, a região da estação Pedro Nolasco, que aqui já era um ramal destinado aí a Minas Gerais, a região de Minas Gerais. A gente estava ali do outro lado, ó, mostrando aí para vocês. Olha só que estação de arquitetura bonita, muito bonita mesmo. Deixa eu tentar escurecer a imagem aqui para ver se a gente consegue dar uma melhorada na percepção aí, que agora é meio-dia praticamente. A imagem não fica tão boa. Mas a partir daí vocês conseguem ter uma noção do quão bela era essa paisagem para quem embarcava a partir daqui. Então daqui você ia para Minas Gerais e ali, ó, do outro lado, aqui é a estação Pedro Nolasco e aí do lado é a estação Leopoldina, né? Estação de Argolas. Essa estação aqui, Pedro Nolasco, ela está relativamente bem conservada porque ela é particular, né, da Vale aí, né, que administra essa ferrovia e todos os seus aí, seus equipamentos. Nesse espaço aí é onde funcionava, conforme eu mostrei para vocês, o Museu Vale,
que está atualmente desativado e sem perspectiva e previsão aí de retorno. Então imaginem que vista maravilhosa se tinha quando se embarcava daqui. Para alguns aí, nostalgia, para outros, apenas uma oportunidade aí de matar a saudade, e para outros, a indignação, né, pelo fato de isso estar sem uma utilidade prática para a população hoje em dia. Então, assim, é bem triste a gente ver um patrimônio como esse, que é o patrimônio aí das nossas ferrovias, abandonado, né, e deixado simplesmente ao relento, ao descaso. Mas uma boa notícia que eu tenho para vocês é que essa estação aqui, ó, a estação Leopoldina, ela está passando aí por uma reforma, por um processo aí de revitalização e de reconfiguração. É bem provável que ela vai funcionar aí com apenas um atrativo turístico, talvez um museu, né, ou alguns estabelecimentos aí comerciais, como restaurantes, talvez aí bares, né, para poder criar um atrativo aqui para essa localidade e conservar esse patrimônio histórico aí do povo capixaba, povo aí Canela Verde, povo vilavelhense e também todos os capixabas como um todo. É uma estação belíssima, conforme eu falei para vocês aí, de onde se pegava o trem aí em direção ao rio. Tem passado aí por esse processo aí de restauração, conforme eu estou falando para vocês, e em breve pode ser que a gente tenha aí uma estação totalmente restaurada e que venha aí trazer pelo menos uma parte aí do que já foi no passado, né? Aqui com o drone a gente não consegue chegar muito perto devido aí à quantidade de fios, então a gente tem que voar um pouquinho mais alto, mas aí dá para vocês terem uma noção. Eu vou ver se eu encontro algumas imagens aí dela do passado, enquanto ela era ativa, e vou colocar aí para vocês na tela. E como ela estava aí no estado deplorável aí de degradação, e hoje ela está um pouquinho mais atendida aí pelo governo municipal aí de Vila Velha, e está sendo aí restaurada. Aí tem o relógio dela, a torre do relógio, que também vai ser reconstruído. Aí conforme eu mostrei para vocês, os ramais aí das linhas de trem. O trem aqui no caso, ia lá na frente poder fazer a manobra. Saía por aí, ó. Aqui era a área de embarque. Do lado de trás ali era o acesso, como se fosse a portaria da estação, né? E pelo lado esquerdo aí, conforme vocês estão vendo, a área de embarque dos passageiros. O telhado aí já foi retirado para poder ser refeito. Com certeza muita gente aí está ansiosa por ver essa estação reconstruída, porque realmente é bem triste você ver isso aí abandonado, simplesmente abandonado. Hoje ainda, pessoal, aqui é muito usado para depósito de combustíveis, né, para importação aí que vem pelos navios aí através da cabotagem, né, que é o transporte pela costa. Traz-se aí, faz o transbordo para esses galões aí, para esses silos grandes. Inclusive à esquerda aí vocês podem ver os antigos aí silos de armazenamento de combustível que estão aí hoje abandonados, já não servem mais. Inclusive é um motivo aí de luta da comunidade para que sejam removidos, né, porque causam poluição visual e também causa risco para quem frequenta essa região aí, principalmente para as crianças, uma vez que esse local aí não tem um controle de acesso nem nada do tipo. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje nós vamos ficando aqui com os vídeos, com essas imagens belíssimas aí dessa região, né, com coisas contra, com coisas a favor, com atitudes aí públicas que estão sendo tomadas para poder valorizar essa região aqui, tanto do lado de Vila Velha quanto do lado de Cariacica, como vocês viram aí, com a reurbanização, com a urbanização da orla do município de Cariacica. E aí, ó, toda a região do Porto de Vitória, já na capital do estado aí, Ilha de Vitória. Só lembrando para vocês, pessoal, que toda essa região baixa que vocês estão vendo aí, isso aí no passado foi tudo aterrado. Isso aí é fruto de aterro no passado, né? Então, porque antes o canal chegava em forma de mangue lá no pé do morro que vocês estão vendo ali atrás, ali, ó, que é o Morro da Fonte Grande. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando aqui com mais um vídeo aí do canal Drone 027. Se você gostou, curte, compartilha aí o vídeo, se inscreve no canal, né? Diga aí se você gostou ou não gostou desse conteúdo, que a gente pode trazer mais aí no futuro. E com certeza a gente vai trazer atualização aí sobre as obras aí da orla aí de Cariacica. E essa questão aí das ferrovias, dessas estações, é um bônus aí, porque realmente aqui é uma região muito histórica e que tem aí sido deixada um pouco de lado,
né, que muitas pessoas até não conhecem, que a história, quando ela é esquecida, ela é deixada de lado, ela nunca aconteceu. Uma história que você conta várias vezes, ela persiste aí, né? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!